Graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Bom estarmos aqui, né, na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria estar na casa do Senhor, onde a gente pode ter liberdade, onde a gente vê os irmãos, onde a gente glorifica, apesar que a gente pode fazer isso na cozinha, lavando os pratos, né? Varrendo o terreiro, trabalhando, dirigindo. Mas aqui parece que tem algo especial, né? Bom estarmos na casa do Senhor. Deus continue nos abençoando e que esta sede, essa alegria, esse prazer possa invadir sempre o nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, 13. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Amém? Encontraram? Amém? Encontraram? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, para os novos convertidos, né? Mateus, capítulo 5, verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Amém? Glória a Deus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, eu gostaria que a igreja lesse comigo o verso 16, independente da sua versão, né? Algumas vezes é corrigida, atualizada, a linguagem de hoje. Mas vamos ler todos juntos, vamos lá? A essência, como diz o pastor Iractan, diz, a essência é a mesma. Vamos lá? O 16, 1, 2, 3. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Vamos ler novamente? Vamos lá, Ju? 1, 2, 3. Assim. Julieta está lendo uma versão mais atualizada, né? Para que veja as boas obras de vocês. Senhor, nós te louvamos por tua graça, por tua presença conosco. Continua, Senhor, a ministrar ao nosso coração, falar conosco de uma maneira especial. Estamos aqui, Senhor, e queremos estar com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto, ó Deus, para ouvir a tua voz, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos consola, a tua palavra que nos desperta, a tua palavra que nos orienta, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Recebe, Jesus querido, a nossa gratidão. Eu preciso de ti, Senhor, eu dependo de ti. Ó Deus, sem ti eu nada posso fazer. Não tenho mensagem, não tenho poder, tudo vem do Senhor. Me usa como canal nesta noite, que a tua igreja possa ser fortalecida e edificada, ó Deus, com a tua palavra. Penetra os corações, destrói as barreiras, tira ó Deus querido, as barreiras que possam surgir. Queremos, ó Deus, estar sensível para te ouvir nesta noite. Toda inquietação, toda ansiedade, nós lançamos sobre o Senhor, que o nosso coração tenha paz, ó Deus, nesta noite, neste lugar. Obrigada, Jesus, por tua graça, pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Uma curiosidade, eu descobri, né, hoje que 95% do sal consumido no Brasil vem lá do Rio Grande do Norte, Sul. Sul é
uma potiguar, né? Isso, e vem de lá. E é interessante, eu vi um vídeo, né? O sal marinho, né? O sal marinho. Hoje os especialistas dizem que o sal refinado faz mal e é melhor o sal marinho, não sei de onde, mas todo sal é marinho, né? E se os irmãos depois colocarem aí, de onde vem o sal, colocar no YouTube, né? Veja coisa que edifica. Veja coisa que vai lhe fazer crescer nas redes sociais, né, no seu celular. Aproveite as mídias para ver coisa que edifique. Não fique vendo coisas que vai lhe atormentar, lhe trazer medo, ansiedade. Veja coisas que edifiquem. Tem muita coisa boa, né, na internet, tem muita coisa boa na rede social. Aproveite essa oportunidade que alguns não tiveram e que você está tendo nas suas mãos. Fale do amor do Senhor, fale da sua palavra, compartilhe a palavra do Senhor, né, pelas suas redes sociais. E no YouTube tem muita coisa, né? Mas tem coisa também que não edifica, tem coisa que atormenta, tem coisa que gera ansiedade, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, peça ao Senhor sabedoria para que você possa filtrar aquilo que é bom. E se você colocar lá, você vai ver como que é feita a produção, né? Eles passam lá aqueles caminhões e faz aquela drenagem e eles colocam o cloreto de sódio, né? No caso, coloca lá naquelas umas como é que a gente pode dizer assim, umas montanhas, né? Podemos dizer assim, uma linguagem mais fácil, de sal, e aí a água do mar vai batendo e aquele sal vai aparecendo. É bem interessante o processo para que possa ter o sal. E depois ele é lavado e industrializado e chega na nossa mesa, né? Então, o sal, ele tem duas funções. Mas antes de falar do sal, eu quero falar um pouco desse contexto que Jesus estava aqui. Jesus estava começando o seu ministério. Se você já leu Mateus, você vê Jesus, o nascimento de Jesus, e depois Jesus começando a chamar os seus discípulos. E é tanto que no capítulo 4 ele chama alguns discípulos, completa ali, e Jesus começa a sair, começa a proclamar o evangelho. E aí Jesus começa já a ensinar. Diz aqui que Jesus sentou no monte e já começou a ensinar. Olha aí no verso 5:1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E ontem o pastor falou sobre essa questão, né, desse eco que tinha lá naquela região que Jesus começou a pregar. Não tinha microfone, não tinha nem energia elétrica, mas de uma maneira estratégica ele se sentava no monte, no lugar mais alto, onde a voz ela ecoava. Lá onde nós morávamos, no sul da Bahia, em Ilhéus, tem um lugar chamado Concha Acústica. E ela é uma parte perto do mar. E você, quando vai lá, ela é uma parte mais alta. E quando você fala, a gente consegue, as pessoas que estão ali conseguem ouvir o som da voz nitidamente, né? E a gente viu essa semelhança que tinha, tinha isso também aqui na época de Jesus, né? Mas com certeza Jesus tinha uma voz muito boa em que todos podiam ouvir os seus ensinamentos. E ele aproveitou que tinha uma grande multidão e começou a ensinar. E diz aqui no verso 1 que os seus discípulos se aproximaram-se dele, né? Os discípulos não perdiam a oportunidade de aprender, os discípulos não perdiam a oportunidade de perguntar, os discípulos sempre estavam ali: Senhor, mas por que isso? Por que isso? Por que o Senhor fala com parábolas, né? Ontem tivemos aí uma palavra abençoada no culto dos jovens sobre a parábola do semeador, e a gente pôde ver uma série de parábolas, e os discípulos ficaram: mas Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Por que o Senhor não já fala claramente? Mas louvado seja o nome do Senhor, tudo servia para ensinar os seus princípios, ensinar os mandamentos para a igreja que estava surgindo ali, para o povo de Deus diferente que estava surgindo ali. E aí Jesus começa com um sermão que é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, que a gente tem que ler todo ano, se possível 2 vezes no ano, ou até mais vezes no ano, né, quem tem costume de ler a Bíblia todo ano eu termino e começo de novo, eu termino e começo de novo, e a gente passa aqui novamente
por essas palavras maravilhosas de Jesus sobre as bem-aventuranças. E logo depois das bem-aventuranças, ele falou que os discípulos, né? Jesus não demorou muito, não. O ensinamento de Jesus foi rápido, né? Ele chamou os discípulos começaram a seguir, e Jesus já começou a ensinar como que era para ser discípulo dele. Não demorou muito, não. O treinamento foi rápido, né, pastor? Porque a missão de Jesus era urgente. A missão de Jesus não ia demorar muito, né? Ele nasceu, a infância de Jesus, ela é um pouco oculta na Bíblia, depois fala de Jesus com 12 anos no templo, depois Jesus aparece lá com 30 anos, e em média com 33 anos Jesus foi crucificado. Então, Jesus tinha uma missão, a missão dele era urgente, então ele tinha que preparar aqueles discípulos para continuarem o seu grande ministério, continuar a obra do reino de Deus. E Jesus olhou para aquela multidão, aproveitou o lugar estratégico que estava, os discípulos chegaram bem pertinho dele, e Jesus começou a ensinar sobre as bem-aventuranças, e aqui no verso 3, do 13 ao 16, Jesus fala faz essa comparação. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o sal, ele tem duas funções: de preservar o sabor e de não apodrecer as coisas. A minha avó, eu não sou tão velhinha assim, né? Mas não tenho mais avó, não. Mas eu me lembro que quando eu ia para a casa da minha avó, ela não tinha geladeira. E quando a gente chegava lá, eu morava em João Pessoa, na capital, né? E tinha geladeira, tinha energia elétrica na minha casa, mas na casa dela não tinha geladeira. E aí ela tinha uns cordões, né? Uns varais, onde ela preparava aquela carne, peixe, e ela pendurava ali. Hoje a gente, né, paga caro, né, por uma carne de sol, pelo um peixe salgado, mas isso era costumeiro dos antigos, né? E aí quando a gente chegava lá, na época da caça, tinha alguns passarinhos que se caçavam, a ribaçã, por exemplo, morava no sertão da Paraíba. E aí o sal, ele serve para preservar. E aí o sal, até hoje, né? Até hoje ainda temos aí os bacalhais da vida, os peixes salgados. Só o sal já serve para... Ele fica fora da geladeira, ele dura um grande período de tempo. O sal, ele tem essa característica que Jesus, sabiamente, né, com certeza orientado pelo Pai, ele olhou para aqueles discípulos e disse: vocês são o sal da terra. E é bem interessante, eu vou ler algumas frases que eu vi hoje estudando essa palavra, e eu achei muito interessante. E essa palavra veio ao meu coração, e quando o pastor disse: você vai pregar, vós sois o sal da terra, e eu fiquei lendo e anotando algumas coisas, e é bem interessante, né? Os valores do sal, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a importância da luz. Então, o sal, ele tem dois valores, duas funções, duas características: preservar o sabor, e tem o poder de preservar do apodrecimento, né? Ou da corrupção, que corromper é apodrecer. Os discípulos são chamados como purificadores moral em um mundo onde os padrões morais são baixos. A igreja de Deus, ela é chamada para ser como um purificador moral, porque os padrões desse mundo são baixos. E cada dia, quem acompanha, quem gosta de ler, quem gosta de ver reportagem interessante, tem visto que os padrões desse mundo têm se tornado mais baixo, muito mais baixo ainda. Já era, viu? Na época de Jesus não foi à toa que há quantos anos? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já olhou para a igreja que estava surgindo ali, para os discípulos que já estavam seguindo ele, e disse: vocês são o sal da terra, é vocês que vão preservar esse mundo, é vocês que vão ter esse poder de preservar este mundo. É muito interessante. Os discípulos são chamados a ser como um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos. Essa frase não é minha, é de R.V.G. Tasker, dos comentários, introdução do Novo Testamento. E eu achei muito interessante essa frase. Outra frase bem interessante é: isto exige uma disciplina pessoal. Inclusive, todo cristão, todo novo nascido, eu poderia, nesta noite, pregar para a igreja: não temas, Deus está com você, né? Fique firme e tal. E a palavra para nós nesta noite, para mim, Deus já falou comigo, me lembrou novamente que eu sou
o sal da terra. Às vezes nós esquecemos a nossa característica, às vezes nós esquecemos da nossa função, às vezes nós esquecemos da nossa importância. A importância da igreja do Senhor, porque imaginem, meus irmãos, se a igreja do Senhor não estivesse nessa terra. Às vezes a gente fica pensando que nada está acontecendo, que Jesus já disse, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, o amor de muitos tem esfriado, a gente tem visto as igrejas, há muitas pessoas esfriando. Por quê? Tem faltado o temor, tem faltado amor, tantas coisas têm acontecido, a corrupção tem aumentado, mas a igreja do Senhor está de pé, está fazendo a diferença, mesmo que aparentemente silenciosa, mas a igreja do Senhor, quando você ora, quando você intercede pela nação, Deus preserva de coisas tão piores, de leis tão terríveis que às vezes são apresentadas, né, nesses parlamentos, são apresentadas lá no meio dos deputados, dos senadores, e a gente ora e pede a Deus misericórdia. E quantas leis têm caído por terra, quantas leis contra a família, quantas leis contra as coisas normais, né, quantas coisas a igreja tem impedido de acontecer. Você deve ser o sal, você deve fazer a diferença. E essa palavra é para mim. Quando a gente prega aqui na frente, pelo menos eu sou assim. Eu acho que a maioria dos pregadores, Deus fala primeiramente comigo. Eu não gosto de pregar aquilo que Deus não fala comigo. E o Senhor me deu um sonho esses dias, eu falando para uma irmã, dizendo para ela, pregue aquilo que Deus falar com você. E eu ia dizer para ela, e depois eu entendi que aquilo ali era comigo. E aí, todas as vezes que Deus falar comigo alguma palavra, eu sempre transmito para a igreja. Tenha certeza que todas as pregações, o Senhor fala comigo de uma maneira especial, me despertando, né, a vocação, a importância que eu sou o sal da terra e que eu sou a luz do mundo, que eu sou a igreja do Senhor. E aí, isso exige muita disciplina nossa, da igreja do Senhor, inclusive no nosso falar. Tem um texto de Paulo em Colossenses, no capítulo 4, verso 6, que diz que até as nossas palavras, elas devem ser temperadas com sal. Nessa época, antigamente, até acho que na época dos meus avós, não sei se já existia a pimenta do reino, mas não se existia tanto tempero como nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma variedade de temperos para se temperar carne, para se temperar feijão, mas antigamente eu acho que só era o feijão e a carne seca. O sal e a carne seca que se colocava no feijão. Depois surgiram, né, a pimenta, né? A pimenta do reino é muito antiga, né? Então, não se tinha muito tempero. E Paulo nos chama a atenção, você pode conferir aí, Colossenses 4, 6, que até as nossas palavras, elas devem ser temperadas com sal. E é o mesmo Paulo que fala que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. E a palavra torpe é palavras podres. Como nós precisamos ter cuidado com o nosso falar. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, mas também precisamos vigiar o nosso falar. Precisamos ter cuidado, precisamos pedir a bênção do Senhor. Se perdermos nossas características, não serviremos. Obrigado, meu filho. Se o sal perder a característica de salgar, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando eu leio essa palavra, eu me lembro daquela cena da ceia de Jesus, em que Jesus começa a servir os seus discípulos, e Jesus diz para eles, olhe, algum de vós vai me trair? E Jesus fala, um de vós é o diabo. E aí os discípulos começam a fazer, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. E Judas estava lá, Pedro o negou 3 vezes, estava lá. E aí Judas, né, discretamente sai
e vai vender Jesus. Já tinha feito o acordo, Satanás já tinha entrado no seu coração, mas já estava escrito que aquilo iria acontecer. E quando a palavra do Senhor vem para mim, e eu fico pensando, Senhor, onde é que eu tenho perdido as minhas características? Onde é que eu tenho deixado de salgar? Onde é que eu tenho deixado de fazer a diferença? Eu me lembro dos discípulos, Senhor, onde é? Sou eu, tem misericórdia. Né? E a palavra de Deus, ela é assim. Tanto tem o texto de 41:10 de Isaías, que diz para nós, não temas, porque eu sou contigo. Quando fala das promessas do Senhor, esses dias eu falei sobre isso, sobre as promessas do Senhor, que nós temos promessas de Deus. A mesma palavra nos chama a santidade. A mesma palavra nos chama o compromisso, porque nós somos igreja, nós não somos meros religiosos, nós estamos para fazer a diferença nesse mundo. Que Deus nos ajude, né? Como dizia Lutero, que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão. E aí Jesus disse que os discípulos eram o sal da terra, e se o sal perdesse o sabor, diz aí que para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal perder a sua característica de salgar, nessa época aqui onde Jesus estava, essa área onde Jesus estava, o sal não era recolhido, não era retirado do mar. Era retirado de alguns pântanos, sempre perto do mar, e lá na Paraíba, né, no litoral aqui do Brasil, chama mangue, né? Quem conhece o mar? Acho que todo mundo aqui já viu o mar, né? Não sei se você já viu o mangue. Perto de um mar sempre tem um mangue e sempre tem um rio, onde as pessoas um rio de água doce, viu? Depois, quando a maré sobe, a água ela fica misturada, doce e salgada, porque vem água do mar e entra naquele rio. Sempre é assim. Quando você for no mar, na praia, você procure que você vai ver um mangue por ali por perto. E nessa parte aqui onde Jesus estava falando sobre isso, sobre o sal perder as suas características, Jesus sabia muito bem o que estava dizendo, porque o sal naquela época era recolhido desses pântanos, desses mangues, né? E era colocado no sal para que ele ficasse seco, para que o sal aparecesse. E teve uma época, e uma coisa bem interessante que os irmãos já devem saber, né? A palavra salário é a mesma raiz de sal. Porque na época de Jesus, os soldados romanos, eles não recebiam em dinheiro, eles recebiam em sal. Porque o sal daquela época era muito caro, era muito valioso. E aí veio a palavra, né, para nós aqui, que é do latim, né? Muito do nosso português é do latim. E a palavra salário vem de sal, né? Por causa desse valor que o sal ele tinha naquela época. Hoje, quem já visitou Mossoró, vê lá aquelas montanhas de sal. O sal para nós, né, é bem baratinho, né? 50, 60 centavos, porque tem muito. Mas nessa época aqui de Jesus, naquela região, não se tinha tanto sal assim. E às vezes o sal daquela época também, se você for lá se você ver o vídeo de Mossoró, você vai ver aquelas montanhas de sal e você vai ver o sal já bem branquinho. Nessa época de Jesus, quando eles retiravam do pântano, vinha misturado com lama, vinha misturado com terra, e o sal precisava passar pela lavagem para se tornar sal. Mas de algumas áreas de onde era retirado esse sal, o sal não prestava para nada. E ele só prestava para ser colocado na rua mesmo, para ser pisado pelos homens. Vocês sabem que algumas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu me lembro, já vi até uma reportagem, que meu pai colocava sal no coqueiro para evitar algumas pragas. Alguma coisa que dava lá no coqueiro, o pastor está confirmando, já deve ter visto também, para evitar algumas coisas. E às vezes tem algum tipo de plantação, tem a quantidade certa, né? Tem algumas pessoas que botam sem ser a quantidade certa e prejudica a plantação, mas é muito interessante. Se colocava também no coqueiro. Mas esse tipo de sal que tinha naquela região, chegava um momento que ele não tinha mais a função de salgar, ele perdia a sua função de salgar, e Jesus disse, olha, não vai servir nem de adubo, ele só serve para ser jogado aí na rua e os homens passar por cima. É muito forte, né? Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Se perder a característica, não vai servir para nada, nem para adubar, nem para preservar, nem para evitar alguma coisa na plantação. Só serve para ser jogado e ser pisado pelos homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, rapidinho, eu ia anotar aqui para não perder tempo. 1:8. Diz assim:
essa igreja de Tessalonicenses é uma igreja muito abençoada. E Paulo disse para eles que... olha o que Paulo diz. O 7 diz assim, 1:7 de 1 Tessalonicenses. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Essa igreja, ela cumpria a missão do Evangelho, a missão, ela recebeu a palavra do Senhor e ela cumpriu a missão de espalhar a palavra do Senhor. É bem interessante. Leia aí Hebreus, ande mais um pouquinho, tudo aí no Novo Testamento, já no fizinho. Hebreus 11:4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ele, depois de morto, ainda fala, né? Aquele cristão que ele cumpre a sua missão, mesmo quando ele morre, ainda fica os frutos. A Bíblia diz que aquele que é plantado na casa do Senhor, até na velhice, ainda darão frutos. E esse texto aqui de Hebreus diz que, mesmo morto, deixa um legado de vida, como nós temos tantas pessoas, né, que nós citamos, já morreram, como a fundadora do Betel, por exemplo, Dona Lídia. A gente cita ela pelo exemplo de fé, de dedicação, de amor, de santidade, de temor a Deus, né? Tantas pessoas que a gente cita, porque depois de morto ainda fala o exemplo que ela foi para as nossas vidas, o exemplo que ela foi para a obra do Senhor. Vamos ler Lucas 14:35, algumas referências bíblicas sobre essa missão da igreja, sobre essa importância de ser luz, de ser sal. Lucas 14:35. Jesus repete o mesmo ensinamento, mas de uma maneira diferente, junto com a parábola acerca da providência. Jesus diz aí no 34, bom é o sal, mas se ele degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E em Mateus 9:50, Jesus diz para os seus discípulos que tem que ter sal em si mesmo. Jesus diz para eles, 9:50 de Mateus, tende sal em vós mesmo. Olha como é interessante, né? É a palavra do Senhor. Como nós precisamos ter o sal, as nossas palavras têm que ser temperadas com sal e a nossa vida tem que ter o sal, tem que ter o sabor, tem que ter a diferença. A gente, quando come uma comida sem sal, a gente percebe logo, está faltando alguma coisa. Que comida é essa? Está sem sal. O sal ninguém vê na comida. Quando você come aquele feijão bem saboroso, quem gosta de feijão, né? Como eu gosto, com bucho dentro, com carne de charque. Quando você come aquele feijão bem saboroso, oh, que delícia, mas às vezes tem um bucho, às vezes tem um mocotó, mas se não tiver o sal, perde todas as características, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. O sal não precisa estar, né? Mas ele precisa cumprir a missão, ele precisa fazer a diferença na vida da nação, nas nossas vidas. Se nossos exemplos não refletir em um ser regenerado, então para nada servirá a nossa pregação. Essa frase é bem interessante, é de W. Hendrickson. Ele disse, sempre devemos nos lembrar de que muitas pessoas, elas nunca lerão a Bíblia, mas você pode ser a única Bíblia que ela está lendo. Já pensaram sobre isso? Ele disse que algumas pessoas podem nunca ler a Bíblia, mas você, a igreja, nós podemos ser a única Bíblia que ela esteja lendo. Né? As pessoas olham para nós, pode crer, ela está sempre olhando para nós. E o nosso testemunho, ele fala, as nossas palavras falam, as nossas atitudes, elas falam. Que Deus nos ajude a mantermos o sabor, a fazermos a diferença que nós servimos a Deus. A segunda parte do texto diz que nós somos a luz do mundo. Salmo 27:1 diz que Deus é a luz. Vê lá no Salmo 27:1.
É a luz. Quem é a luz? É Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 36, é bom que os irmãos não dormem, né? Fica aí procurando. Salmo 36, 9 diz: a tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas... Cadê? É esse não. Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Olha só, Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Jesus, ensinando para os seus discípulos, disse que eles eram o sal e que eles deveriam ser a luz. Mas vamos ler Efésios 5, 8 e 9, para a gente aplicar aí. Efésios 5, 8 e 9. Olha que coisa linda. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Eita glória! Andai como filhos da... Está vendo? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, né? A gente pode dizer como Lutero de novo, que Deus nos ajude a sermos luz, a fazermos a diferença como filhos da luz, que a luz do Senhor possa resplandecer no Senhor. Somos luz no Senhor, não somos a fonte da luz, mas somos transmissores da luz. O verso que nós lemos, o 16, diz o quê? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a quem? A vosso Pai que estás no céu. O sol tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol, né? A gente estuda isso na escola. O sol, ele tem calor, ele tem luz própria, mas a lua, ela tem um brilho maravilhoso. Inclusive, ela estava bem cedo ali, ela deve estar aparecendo em algum lugar por aí. Mas a lua, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Só fazendo uma comparação. Nós não temos luz em nós mesmos. Somos o que somos pela graça de Deus. Não temos capacidade de nada, não somos nada. Mas quando nós fazemos uma aliança com Deus, que o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós resplandecemos a luz de Deus nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz que quem segue a Jesus nunca andará em trevas. Bendito seja o nome do Senhor. E é interessante que Jesus, ele testificou de João Batista. E diz que Jesus disse que não houve nenhum homem maior, nascido de mulher, maior do que João Batista. Mas João Batista, ele sabia, quando os discípulos perguntaram, chegaram perto dele, dizendo: tu és o Cristo? Ele disse: sou nada. Eu não sou digno nem de calçar, nem de abotoar as sandálias dele, né? Os discípulos, o povo ficou pensando pela vida dele, a conduta que ele era o Messias. E ele disse: eu não sou nem digno nem de calçar, nem de abotoar as sandálias dele. E o mesmo João diz, João 3,30, João disse que ele cresça e que eu diminua. Tem até uma música, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Sal e luz. Sal e luz. Somos diferentes. Somos o sal da terra, que não se conforma com o padrão deste mundo. Somos a luz que distingue das trevas. Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Jesus não está condenando o isolismo, como algumas pessoas, algumas religiões, os homens, eles se isolam lá no monte, ficam lá, são santos, lá no monte escondido, bem alto, lá na Ásia, e eles ficam lá isolados, crucificando seu corpo, lá afastado de tudo, de toda a corrupção. Jesus não está dizendo isso para a sua igreja. E ele diz aqui no texto de Mateus que a luz, ela tem que ser colocada num lugar alto. Eu nunca vi uma luz no chão, só os refletores de Toinho, né? Mas quando ele quer refletir alguma coisa. Mas a luz é em
cima. Até antigamente, quando não tinha energia elétrica, que se tinha o candeeiro, se colocava, pelo menos as casas do interior, na época da minha avó, elas tinham as paredinhas baixas, dividindo os quartos. Aí sempre colocava ali em cima, às vezes só um para iluminar a sala, o quarto, e outro lá na cozinha. Né? Então, sempre se coloca no lugar alto, mas que nós possamos sempre dizer, como o João disse, que ele cresça e que eu diminua. A luz, ela deve iluminar as trevas. A luz, ela também... É muito interessante essa relação da luz e do sal. São duas coisas necessárias, né? Hoje, a gente não consegue mais viver sem a luz, né? Ou sem energia elétrica. Né? Quando falta energia, a gente fica agoniado, é o calor, fica escuro e acende a luz toda hora, e fica naquela agonia, e fica naquele... A gente não consegue mais. Antigamente, as pessoas ainda escapavam, porque elas não conheciam, né, a luz. É tanto que algumas pessoas, algumas comunidades, quando chega a energia elétrica, que ela acende a luz em casa, que ela liga uma televisão, elas ficam maravilhadas, né, com o poder ali da energia elétrica, que trouxe luz para a sua casa, que trouxe a energia para o seu eletrodoméstico. São duas coisas necessárias e bem importantes. A luz deve sempre iluminar contra as trevas. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Nunca se esqueça dessas duas características que todos os cristãos devem ter, devem possuir. Talvez, lembrando da frase do... Como é o nome dele? W. Hendricks, é um teólogo. Talvez a sua vida será a única Bíblia que alguém possa ler. Né? Que Deus nos ajude. Amém? Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos pedir para que o Senhor nos use. Eu gosto muito dessa canção. Cante comigo. Ô, Su, vem cantar comigo, Su. Que o Senhor possa nos ajudar a resplandecer a sua luz no meio dessa população tão corrompida, né? Que o Senhor ajude a sua igreja a não perder a essência, né? Aleluia. A não sair dos princípios. Deus nos ajuda a cumprir a nossa missão. Faça dessa canção uma oração. Peça para que o Senhor lhe use. Cante conosco. É assim de surpresa, igual a volta de Jesus.